Hoje recebemos aqui a grata presença do Dr. Wilson Ayub, que vai discorrer sobre o tema A Arte de Não Adoecer. Bem, obrigado. Boa noite a todos. A gente vai começar essa palestra de hoje com uma história que eu vi de um médico contando, um colega, que uma paciente, depois de passar por vários consultórios médicos, né, peregrinado por vários consultórios, e não encontrando solução para o seu problema, sua doença, sempre reclamando, muito doente, chega até esse médico que me contou e fala para ele: doutor, eu queria tanto que o senhor me desse a saúde para me poder ser feliz. E o médico, então, conversando, ela colocando todos os seus problemas, ele conseguiu, então, colocar para ela que ela precisaria de inverter. O dia que ela procurasse ser feliz, ela iria conquistar a sua saúde. Porque muitas vezes a gente, hoje mesmo, a definição de saúde não é só ausência de doença. Saúde hoje, a definição, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar. Bem-estar físico, emocional, mental, social, como é que você vive, e espiritual. A Organização Mundial de Saúde está recomendando o espiritual, ainda não está ainda nos seus escritos lá, mas o espiritual já, provavelmente na próxima reunião, vai sair espiritual também. Espiritual no sentido do relacionamento com o outro, né? E com o ser superior. Então, é isso que nós vamos falar um pouco aqui hoje, né? Essa busca da saúde. Hoje não vamos falar de doença, não, vamos falar de saúde. E saúde tem tudo a ver com essa felicidade, com esse bem-estar. E quando eu falo em felicidade, eu me lembro da definição do Seligman, um psiquiatra americano, que ele fala que felicidade depende de 3 fatores principais. Eu vou me prender num deles. Ele fala que é o prazer, engajamento e sentido. É interessante isso. Acho que nós já até comentamos sobre isso aqui. Prazer é tudo aquilo que satisfaz nossos sentidos. Muito embora a gente busque esse prazer em coisas materiais, mas esse prazer pode ser encontrado em aquilo que faz bem para nós e faz bem e que compartilhamos com o outro, né? O engajamento é você se integrar, você ficar absorvido no que está fazendo. Isso é fundamental também, que o oriental fala muito em você estar aqui e agora, presente e totalmente absorto naquilo que você está fazendo. Não deixar o pensamento ficar fugidio, se dedicar ao máximo, viver intensamente o seu presente. Mas eu vou me prender no sentido. Para que o sentido para a vida, talvez a gente vai trazer um pouco mais sobre a espiritualidade. Então, quem encontra sentido para viver é um dos principais fatores para nós alcançarmos felicidade. E ele fala, inclusive, que a maioria das pessoas, eles não preenchem esses 3 critérios e buscam, principalmente, o prazer para ser feliz, né? Nesse mundo materialista, consumista e hedonista. Esquecendo, talvez, o mais importante, que é esse sentido para viver. E esse sentido para viver, nós vamos encontrar, principalmente, quando nós fazemos sentido para os outros. Nós vamos encontrar sentido para a nossa vida quando nós fazemos sentido para a vida do outro. Quando nós somos úteis para alguém. Quando nós somos importantes para alguém, nós passamos a sentir também que nossa vida faz sentido. E como nós somos criaturas, né, e que Deus, o Criador, nos criou para que sejamos co-criadores,
que é co-criadores? É um criador em plano menor. Então nós interferimos na criação, auxiliando como instrumentos do Pai. Por isso que somos co-criadores. Esse instrumento que nós somos, por isso que a lei central, a lei divina, as leis morais, a lei central é a lei da evolução. Todos somos fadados a evoluir, querendo ou não. E somos impulsionados para isso. Quando nós nos estagnamos, alguma coisa vem nos despertar para nós nos transformarmos e modificarmos para evoluir. E essa evolução é o sentido de nós nos tornarmos melhores co-criadores, melhores instrumentos do Pai. Diz que Deus criou o mundo em 7 dias, né? 6 dias e descansou no 7º. Na mitologia grega, o número 7 significa infinito. Ou seja, quando Deus no 7º dia descansa, essa interpretação da Bíblia, é porque deixou e delegou às suas criaturas que continuassem eternamente melhorando, atuando e ajudando na sua criação do universo. Nós somos então co-criadores. Esse 7º dia está entregue para a gente trabalhar. Então, fazemos sentido quando fazemos sentido para o outro. E isso, dessa forma, nós vamos encontrar esse grau de felicidade. E aí eu me lembro, agora mesmo nós estamos fazendo uma reunião, a gente tem um projeto de tratamento espiritual. Na realidade, a gente faz uma parceria com a casa Allan Kardec, na Alvorada. Uma vez por mês a gente faz um tratamento com pessoas doentes, do físico, e procuramos, é um protótipo, né, um modelo, para a gente procurar fazer um tratamento holístico, ou antigamente usava a palavra holístico, né? Tratamento integral do indivíduo. Então nós temos abordagem física, que a gente faz como médico, acompanhando o médico que acompanha aquele paciente. A gente não assume o paciente. Quando não tem médico, a gente acaba assumindo. Faz acompanhamento no plano mental, psicológico, e fazemos tratamento no plano espiritual, através de orientações e palestras, e trabalhando obsessão, influências espirituais. E agora há pouco nós já estamos, eu não sei exatamente quantos pacientes já passaram pela gente, mas a nossa coordenadora ela falou uma coisa interessante, a psicóloga, falou assim: Wilson, eu não vi, porque ela convive mais, ela passa um tempo muito grande com os pacientes, fazendo essa terapia, né? Eu não vi um paciente que saiu daqui que tenha melhorado, que não mudou a forma de ver o mundo, passou a se dedicar mais ao próximo. Todos que melhoraram, mudaram esse vetor, chegaram aqui pensando em se melhorar, saíram daqui com essa ideia de que ajudando o próximo, ajudando o outro a melhorar, ele se melhora também. Ela falou uma coisa interessante, todos que ela viu ali melhorar, mudaram essa visão do mundo, começaram a se preocupar com o próximo. Isso é encontrar sentido para a vida. Hoje mesmo, acho que foi Rossandro ou Haroldo, falou uma coisa muito interessante, falou sobre o bem e o mal, né? Acho que foi Haroldo. Eu queria até replicar para vocês que é uma coisa interessante, que o mal, isso está no livro Ação e Reação, André Luiz, quando Hilário, então, responde, Hilário era o instrutor, responde para André. A definição de mal, o mal é você, a pessoa que é mal, é a pessoa que quer, o mal ele quer justiça, né, que ele falava, né? Quer alegria, quer bem-estar, quer saúde, quer tudo isso. Só que ele quer isso tudo só para ele, voltado para ele. O bem é quando você quer isso tudo, mas que todos se beneficiem disso. É o bem comum. A lei divina, ela é uma lei voltada para o bem comum. Tudo que é divino é para o bem comum. O sol brilha para todos. A água sedenta a sede de todos.
A natureza está aí para servir a todos. Deus, então, é essa justiça infinita que atinge a todos nós. Como ele disse, não existe... o mundo está cheio de injustiça. Achei essa frase muito interessante. O mundo está cheio de injustiça, né? A gente vê aí, né? Tanta corrupção, né? Tanta injustiça, né? Pessoa tirando dinheiro do pobre, tirando dinheiro da escola, tirando dinheiro dos hospitais, colocando em malas, né? Tem muita injustiça. Mas não existe um injustiçado no mundo. Achei bacana essa frase. O mundo está cheio de injustiça, mas não existe um injustiçado no mundo. Por quê? Exatamente o que Jesus falou. O mal é necessário, mas ai de quem faça o mal, mas o mal é necessário. Ou seja, tudo o que acontece conosco não é injustiça. É porque nós precisamos passar por aquilo. Tem algum motivo. Deus não dorme. Deus não cochila. Tudo que nos afeta, tudo que nos acontece conosco, de alguma forma, nós contribuímos, fomos responsabilizados por aquilo. Não existe nada, não existe injustiça no universo. No universo não existe duas coisas que não existem, nem prêmio e nem castigo. Nenhuma das duas coisas. Deus não premia ninguém, não castiga ninguém. No universo existem consequências dos nossos atos. Aquilo que nós fazemos. Nós construímos aquilo que nós pensamos, o que nós sentimos. Vamos construir. Aquilo que nós pensamos e sentimos gravita em torno de nós e uma hora vai nos afetar. Mais do que uma hora, imediatamente. Eu mostrei ontem no congresso. Tem uma passagem do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que ele fala o seguinte: todo pensamento que emitimos, seja do mal ou do bem, imediatamente ele impregna o nosso centro coronário, e o nosso centro coronário se incumbe de imprimir a todas as nossas células as consequências daquele pensamento. Eu não tenho esse slide, mas vocês podem procurar Evolução em Dois Mundos, no capítulo do centro coronário. Então, ou seja, nós colhemos aquilo que plantamos. Imediatamente nós somos impregnados daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sentindo. É aquela história, quem oferece uma rosa, fica com a mão perfumada, né? Você fica impregnado daquilo que você dá, daquilo que você é. Se você quiser receber amor, dê amor. Você vai ficar impregnado de amor. Você tem que... Ninguém dá aquilo que não tem, não é? Então, quando nós encontramos esse sentido para viver, que nós vamos encontrar. Quando não é punitivo, não faz nada para nos castigar, isso é uma consequência dos nossos atos para nos corrigir, para nos reformar, para nos transformar. E quem olha com esse olhar de transformação, de evolução, passa até a agradecer o problema que teve. Porque ele se modificou, ele se conheceu melhor e se trabalhou. E mesmo que a doença demore um certo tempo, porque a doença não vai embora imediatamente, né? Ela está no físico, com essa transformação interior dos seus pensamentos, das suas atitudes, elas vão te modificando o seu corpo, aos poucos você vai se melhorando. Mas você vai se sentindo bem. Eu conto sempre uma história, não sei se eu já contei aqui, eu tive hoje com ele o dia inteiro, meu sogro. Meu sogro é um exemplo clássico disso. Ele tem diabetes mellitus, tipo 1. É uma doença grave, né? Uma doença, ele está com 83, ficou diabético com 30. Há 53 anos, quem era diabético era fadado a morrer em pouco menos de 10 anos. Amputava a perna, necrosava, não tinha insulina, estava começando, infarto, as complicações, ficava cego, né? Perdia a visão, e não tinha sobrevida grande. Isso aí era fadado, não tinha outra, impotência. Então, aos 30 anos, ele é um grande empresário, político e tudo, se viu diabético, ele entrou em processo de revolta, que é natural. Ficar
amargurado com aquilo, sofrimento, né? Porque perdendo a vida dele, né? A doença, o primeiro contato, a primeira reação à doença é você entrar nesse processo de não aceitação. Por que isso veio para mim? Vem essas perguntas. Porque ele não era espírita. E ele falou hoje comigo, hoje está vivo até hoje, está com 83 anos, ele fala, o que me salvou foi a doutrina espírita. E o interessante, olha só, a Maria Lúcia Rezende, ela me permite falar isso, já pedi permissão a ela conta uma coisa interessante, ela falou o seguinte, Wilson, eu me tornei espírita com seu sogro. Seu sogro era político aqui em Vitória, ele mora no interior, e fazia palestra em casa espírita. E uma dessas palestras que ele estava fazendo lá na federação, eu entrei por acaso, eu não era espírita. E eu assisti nessa época, o meu sogro já era espírita, né? Fazia palestra espírita. A Maria Lúcia que não era. Então ela assistindo a palestra dele, ele contando que ficou diabético, ficou muito revoltado, pensou em suicídio na época. Ele é uma pessoa muito forte, muito valente, coisa, mas ele falou que a pessoa tem suicídio, com 5 filhos, aquele negócio todo, até que ele conheceu a doutrina. E conheceu a doutrina, conheceu a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, começou a compreender. Quando você compreende a fé raciocinada, você passa a ter essa fé no Criador, porque você compreende as coisas. Você vê que quando você assume responsabilidade sobre tudo que acontece com você, não é castigo divino, muda. Então, quando eu comecei a compreender através da doutrina, através da lei da reencarnação, do objetivo, por que eu estava passando por aquilo, tem algum objetivo para me ensinar, é algum recado que a doença quer me mostrar, para me ser mais disciplinado. E eu comecei a trabalhar isso com o tempo. Então, ele começou a trabalhar essas coisas, a revolta foi embora, passou a aceitar a doença, aceitação lúcida, e conviver com ela, e convive até hoje. Está muito bem, 83 anos, participou do congresso agora. E a Maria Lúcia assistindo a palestra dele, contando isso, falou assim, hoje, eu agradeço a Deus a doença que Deus me deu, porque Ele me tornou uma outra pessoa. Eu sei que ganhei minha reencarnação por causa dessa doença que me mostrou um outro lado de ver as coisas. E a Maria Lúcia falava o seguinte, quando ela saiu dessa palestra, não era espírita, vou botar de novo, ela falava o seguinte, isso é mentira. Como que uma pessoa pode agradecer uma doença? Não existe isso. Agradecer a doença que você teve, isso é conversa fiada, agora que ele já está bem, me passou a doença, está controlando, isso é conversa fiada. E hoje ela falou que ela entende o que é isso. Então chega um ponto que você cresce com aquilo. Hoje o Rossano contou uma história muito interessante. Ele falando dos nossos sentimentos, que a gente precisa de nos conhecer melhor. E muitas vezes nós nos deparamos com sentimentos ainda negativos. Ele falou que chegou em casa um dia, ele estava falando sobre o lance nós nos aceitarmos, nós nos valorizarmos, nós acharmos que nós somos merecedores, e não ficar nos comparando com o outro. Então, um dia ele chegou em casa, que a nossa tendência é você ficar se comparando com o outro, né? O outro tem um carro, um vizinho compra um carro melhor, você fica achando, o vizinho tem uma promoção no cargo, na empresa, você fica se comparando, por que ele teve ou não tive, o outro tem sucesso. E nós temos esse sentimento muito em nós por causa dessa dificuldade, nós temos de nos aceitar. Quando nós nos aceitamos como seres divinos que nós somos, nós vamos deixar de nos comparar com os outros, porque nós vamos aceitar o outro como ser divino que é também. Então ele falou o seguinte, um dia ele chegou em casa, o vizinho tinha comprado um carro, estava na garagem, e o carro dos sonhos dele. E encontrou com o vizinho falando do carro, ele falou assim, bacana, né? Legal o carro, bacana, elogiou o vizinho com aquela invejinha ali, né? De por que o outro comprou. Aí ele chegou em casa e passou um final de semana todo vendo negócio de financiamento para comprar um carro igual. Até que ele, no outro dia de manhã, ele mais tarde, na reflexão, com a ajuda aí que está o negócio, o trabalho do autoconhecimento é diuturno. Ele, nas suas reflexões, com a intuição, com os amigos espirituais, começou a mostrar a ele que aquilo ali era uma inveja, era um sentimento de inveja, que ele precisava de trabalhar aquilo ali,
que ele precisava de se aceitar mais, que ele era merecedor, que um dia ele poderia comprar, que o carro que ele tinha anda igual ao carro do outro. E quando ele compreendeu isso, entendeu que ele estava ainda com esse sentimento, no outro dia ele amanheceu e falou com a mulher dela, não quero mais carro não, estou muito bem com o meu. E muito feliz da vida. Ela falou, mas você está tão feliz? Eu estou feliz porque eu me conheci melhor, aprendi mais alguma coisa de mim, que eu tinha esse sentimento que eu não precisava de ter. Então ele ficou feliz por ter encontrado, por ter descoberto um autoconhecimento, ter melhorado em termos de percepção. Porque isso só muda aquilo que você conhece. Se você não conhece que tem esse sentimento dentro de você, como é que você vai trabalhar isso? Como é que você vai mudar isso? Primeira coisa é você fazer essa autorreflexão, para a gente poder se modificar e se trabalhar. Então eu estou falando dessas coisas negativas, da aceitação é isso. É não se punir, não se castigar, simplesmente aceitar as coisas e procurar se transformar para aquilo. Então nós vamos falar alguma coisa aqui. Eu tirei essa palestra dessa crônica aqui do Drauzio Varela. Ele falou o seguinte, ele dividiu didaticamente a arte de não adoecer nesses 1, 2, 3, 4, 5, 7 passos. Primeira coisa, fale de seus sentimentos. Segundo, tome decisão. Terceiro, busque soluções. Quarto, não viva de aparência. Quinto, aceite-se. Sexto, confie. E sétimo, não viva sempre triste, seja alegre. Então nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Fale de seus sentimentos. Uma coisa que a gente tem pouco. Quando eu falei agora do Rossandro, ele conversou com a mulher esposa dele sobre aquele sentimento e passou a se conhecer melhor. Então falar dos seus sentimentos é uma atitude terapêutica. Primeiro que você se alivia, né? Você compartilhando isso com o outro, compartilhando seus segredos, compartilhando suas intimidades, claro, com a pessoa de forma segura, né? Você não vai também ficar, né? Por isso que é muito importante o amigo, né? Um amigo com quem você pode compartilhar de forma mais segura. Mas é muito bom você expressar os sentimentos. Parece coisa simples, mas é fundamental. Por isso que Jesus colocou: confessai-vos uns aos outros. Foi isso que Jesus falou? Confessai-vos uns aos outros. É importante da gente poder se abrir. Ao falar, nós organizamos nosso pensamento. E ao falar, nós nos ouvimos também e nos conhecemos. O autoconhecimento passa pelo falar. Quem tem dificuldade, quem cria é muito comum a gente criar barreiras em torno do nosso coração para não mostrar os nossos sentimentos para o outro e para a gente não se machucar. Às vezes são feridas que tivemos no passado e nós colocamos essas barreiras que impedem essa manifestação e nós retemos esses sentimentos dentro de nós. A raiva, fica aquela raiva contida. E essas raivas, esses sentimentos que nós somos contidos dentro de nós, uma hora aquilo vai se projetar no corpo físico na forma de doença. Vai se manifestar no corpo na forma de gastrite, úlcera, infarto, colite, fibromialgia, tudo mais. Sentimentos retidos que não foram trabalhados. Tem um ditado que fala o seguinte: você é tão doente quanto os seus segredos. Você é tão doente, olha como isso é importante, esse ditado. Olha, você é tão doente quanto o tamanho dos seus segredos. Aquilo que você não compartilha. Lembra quando eu falei aqui do bem, aquilo que você deseja ao todo? Tudo que você compartilha, tudo que você participa com o outro, se abre para o outro, você passa a estar em sintonia com o Pai Maior. Então, isso aqui é fundamental, nós falarmos dos sentimentos. Tem um autor chamado Jim Ornish, ele escreveu um livro chamado Salvando o Seu Coração.
esse livro ficou famoso. Hoje ele é o autor mais estudado em cardiologia e medicina, porque ele trabalha muito esse lance do relacionamento na cura das doenças, em trabalhar os sentimentos, não só no físico, mas trabalhar o sentimento do indivíduo. E ele fez um trabalho interessante. Ele pegou uma série de pacientes que tinham doenças cardiológicas, cardiovascular grave, tinham obstruções de coronária grave. E levou esse paciente para um spa e propôs o seguinte: vou controlar todos os fatores de risco possíveis. As pessoas se candidataram a isso, se ofereceram, se propuseram a isso. Então, nesse spa, a pessoa tinha uma dieta, o que tem de mais moderna em termos de que faz bem, que faz mal, cada hora tem uma coisa, né? Na época, então, comia só fibra, folhas, né? Tudo aquilo que você... Tem um colega meu que fala, tudo que você bota na boca, que é gostoso, você joga fora que faz mal. Então, tudo aquilo que não é gostoso é uma brincadeira. Mas dieta rica em fibras, em vegetais, baixa gordura, baixa fritura, essa é a dieta que a gente sabe. Exercício físico, estresse zero, sem celular, controlou todos os fatores de risco, colesterol, pressão arterial. E depois ele começou a observar como é que ele se comportava, esses doentes. E uma coisa era interessante, toda tarde, não podia fumar, tudo mais, yoga, exercício de meditação, tudo isso ele fazia. Toda tarde tinha uma reunião com o psicólogo para se motivar com o outro no aspecto de se cuidar. Não parar de fumar, aquela reunião de tipo AA, para ter a motivação uns com os outros. E nessa reunião, ele observou o seguinte: as pessoas que se abriam, as pessoas que compartilhavam com outros seus sentimentos, as suas dificuldades existenciais, essas pessoas tinham melhora do seu quadro clínico. E as pessoas que se fechavam, se retraíam. Teve até um caminhoneiro que ele conta, que ele falava assim: lavar minha roupa suja aqui na frente dos outros, mostrar minhas fraquezas? Eu não. Ficava retraído, fechado, aquele indivíduo mais bronco. Esse indivíduo teve um infarto e faleceu. Então, ele, depois desse trabalho, observou o seguinte: esse trabalho de grupo serviu para mostrar a ele que o elemento mais importante no controle das doenças cardiovasculares, das doenças obstrutivas do coração, para prevenir o infarto, prevenir a doença, foi a intimidade com o outro. Você criar um vínculo com o outro, você se abrir para o outro, você viver em sociedade, você viver interesse no bem comum. As pessoas que se retraem, que se isolam, e o isolamento ele é extremamente prejudicial para a saúde. Está mostrado muito bem, pessoas que infartam, que entram no processo de depressão, não quer participar de nada, fica só em casa. Essas pessoas têm dificuldade, têm mais chance de adoecer do que aqueles que compartilham, que vão participar de um clube, participação de sociedade, na igreja, na religião, na casa espírita. Esse convívio social, essa troca de experiência, troca de sentimento é fundamental. Então nós vamos passar para o próximo. E aí, quando eu falo estou nesse ainda, do sentimento ainda. Quando eu falo de falar dos seus sentimentos, eu me lembro desse livro, não sei se vocês já entraram em contato com esse livro chamado Antes de Partir, da Bronnie Ware. Essa autora é uma enfermeira australiana, fez um livro, uma pesquisa com pacientes terminais, pacientes que tinham câncer, já estavam no final da vida, que não tinham expectativa de cura. E ela perguntava a eles isso aqui: o que eles gostariam de ter feito na vida que não fizeram? E nisso ela fez um livro sobre isso. E os 5 maiores arrependimentos, olha qual é o primeiro arrependimento que as pessoas têm de não ter feito na vida: tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Mas eu quero mostrar o segundo: deveria ter trabalhado menos. Terceiro, expressado mais meus sentimentos. 4, mantido mais contato com os amigos. E 5, ter me deixado ser mais feliz. Então, um dos arrependimentos mais frequentes, importantes, foi isso: devia ter se permitido expressar mais os seus afetos.
com as pessoas que eles gostavam, expressar mais esse afeto, expressar o seu sentimento, compartilhar com o outro, não só os afetos, como os sentimentos também que estavam lhe amargurando, que estavam lhe... Então, partilhar isso com o outro. Isso é fundamental no processo do alívio e da saúde. A segunda é tomar decisão. Uma coisa que é fundamental também, tomar decisão. Porque muitas vezes na vida, o próprio nome vida, V-I-D-A, já está incluído, se a gente for poder desdobrar, a gente poderia dizer que V vem de vontade, I de informação, D de decisão e A de ação. O que é isso? Para nós vivermos intensamente e podermos evoluir, trabalhar nos trabalhar na vida, nós temos que estar sempre atentos a essas quatro letrinhas aí. Ou seja, tudo que a gente quer nos transformar em nós, vamos colocar um hábito que a gente quer se transformar, vamos colocar o vício do cigarro. Você quer trabalhar o cigarro, tabagismo. Então você precisa, primeira coisa, vontade de parar. Assim são os outros vícios morais, a inveja, tudo isso. Tem que ter vontade, primeiro tem que se conhecer, né? Saber que tem. O vício do cigarro é mais fácil que já está vendo, mas os vícios morais primeiro tem que se refletir sobre isso toda noite, como o Santo Agostinho falava naquela pergunta 919. Refletir, para conhecer aqueles sentimentos que você tem, que você quer trabalhar. Querendo trabalhar, você precisa ter a vontade de combater aquilo, de se melhorar. Vontade de combater o cigarro, vamos colocar o cigarro. Sem a vontade, é o primeiro passo para tudo. Os 12 passos do AA, o primeiro passo é qual? Vontade. De querer se parar de beber. De controlar, ficar sem beber. Então, essa vontade vem da informação. Você tem informação, nos casos dos vícios morais, tem informação aqui na casa espírita, que a gente deve ser, né, voltado para o bem, aquele negócio todo. Ou, no caso do cigarro, por isso tem informação através dos médicos, através da imprensa, que o cigarro faz mal. Então você tem informação. D é a decisão. Se você não tomar uma decisão de parar de fumar, você não para nunca. Você para, diminui um pouquinho, diminui ali, vai se enganando aqui, mas se você não tomar aquela decisão na vida, e A é de ação. Você tomou a decisão que vai parar, você tem que tomar ação. Por que eu falo isso que é importante? Que muitas vezes nós saímos, hoje no Congresso, todo mundo saiu lá, né, empolgado, né, de se melhorar, de ser mais cristão, de usar aquilo tudo ali na nossa vida. Mas a gente, se não tiver essa decisão de mudar, e essa persistência nisso, perseverança nisso, porque não é um trabalho de um dia para o outro, você não muda. E essa decisão que Paulo falava, aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Então a dificuldade que nós temos de decidir, agir e viver conforme os nossos preceitos, os nossos ideais, as nossas informações que nós recebemos. Muitas vezes a gente sabemos aquilo que é bom para nós, sabemos que exercício é bom, sabemos que fazer o bem é bom, sabemos que... E a gente tem dificuldade de tomar essa decisão. Então é fundamental a decisão. Dizem que Pôncio Pilatos até ficou mais de 100 anos, 200 anos no plano espiritual, sofrendo por aquela dificuldade que ele teve de tomar aquela decisão com relação a Jesus. Porque decisão, gente, significa que você tem que abrir mão de alguma coisa para você fazer outra. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Essa renúncia que é difícil a gente tomar. Mas a decisão é fundamental. Há 2000 anos, tem a história do Públio Lentulus, muito interessante. Quando Públio Lentulus, o senador romano, quando Jesus curou sua filha, o que ele fala para ele? Públio Lentulus era esposa de Lívia, que era uma pessoa extremamente amorosa, e Públio Lentulus é aquele cara arrogante, poderoso, né, com o poder da matéria, do cargo que ele ocupava ali, do senador. Então ele fala para o Públio Lentulus: eis que tua filha está curada. Agora não penses que a cura de sua filha foi por conta dos seus poderes, da sua influência. A cura da sua filha foi mérito do amor de uma mãe dedicada a um filho doente.
O amor de Lívia, que contribuiu para essa energia que levou à cura da sua filha. Ouve isso agora e tome uma decisão. Ou mude agora, ou esperará por milênios. E assim foi feito. Depois de milênios de anos, centenas de anos, que ele conseguiu se melhorar, se evoluir, e deu um salto evolutivo, né? Depois transformou-se em um espírito até bem evoluído. Mas então, a necessidade de nós ouvirmos, aprendermos e tomar a decisão de mudar. Isso é muito importante. A outra coisa, aqui eu tenho uma frase da Cora Coralina muito interessante, quando ela fala o seguinte: penso no que faço, com fé, faço o que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mas quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Então a decisão é nossa. Rir ou chorar, entrar no processo de sofrimento da doença, ou entrar no processo de resignação, aprender e nos tornarmos, levar uma vida plena, em que pesa aquela doença que nós não se identificar com a doença. Cabe a nós decidirmos isso. Né? Essa decisão é fundamental. No Evangelho também fala num aspecto da decisão, que é muito importante, no caso do jovem mancebo, do mancebo rico. Aquela passagem é muito importante também, que fala muito do valor da decisão. O jovem rico, Jesus encontra com Jesus e pergunta ao mestre o que ele deve fazer para alcançar o reino dos céus. Aí Jesus fala que ele deve seguir os mandamentos, a lei divina, da lei divina. E o jovem fala que ele sabe de cor os mandamentos, ele sabe muito bem e procura segui-lo. Isso ele já faz. O que me falta? Aí Jesus fala o seguinte: vá, vende tudo que tem, dê para os pobres e encontrará um tesouro no céu. Faze isso e segue-me. O que ele fez? Abaixou a cabeça, entristecido, abaixou a cabeça e voltou para trás. Não seguiu Jesus. Porque ele não estava ainda preparado para essa renúncia da matéria. Teve dificuldade de tomar essa decisão. Ele teve dificuldade de tomar essa decisão, apesar de conhecer toda a lei, saber tudo o que deve fazer, mas ele ainda não estava preparado para essa decisão, que muitas vezes nós temos essa dificuldade de tomar essas decisões em nossas vidas. Busque soluções, isso é fundamental também. Muitas vezes, tem até um ditado que fala, é melhor acender um fósforo do que lamentar a escuridão. Toda vez que tem um problema para nós, Deus também quando Deus nos apresenta, nos coloca um problema, Ele também nos dá a solução. Não existe fardo Ele não coloca fardo mais pesado do que os nossos ombros têm capacidade de aguentar. Não é isso? Quando vem o problema, vem a solução. Tem um ditado também que fala, quando Deus fecha uma porta, abre outra. Ou outras, ou janelas, abre outras. Só que, o que acontece? Nós ficamos tão focados na porta que fechou, no problema, no emprego que perdemos, no problema de saúde, naquele problema que está nos infringindo naquele momento, nos focamos tanto no problema, com lamentações, que esquecemos de olhar a porta que abriu. Sempre Deus vai nos dar uma porta para uma solução. Se nós nós não ficarmos presos, focados em lamentar o problema, nós vamos partir para soluções, para ações, para agir. Todo problema
Não existe problema. Por quê? Se um problema tem solução, o que nós temos que fazer? Agir para resolvê-lo. Se não tem solução, não adianta a gente ficar lamentando. Relaxa, entregue para Deus. Vai dormir, entregue que Deus vai continuar trabalhando por você. Concordem comigo? É simples, né? Mas não é fácil, né? Mas, de qualquer forma, eu quero dar ênfase a nós agirmos a partir, quando nós detectarmos um problema, um erro qualquer que nós cometemos, ao invés de ficar no processo de ressentir aquilo, de nos culpar, de lamentar, viver o presente, esse presente de Deus, que é a partir do agora construir um novo futuro. Não ficar com o olhar só para o que passou. O passado é só para nosso aprendizado, para nossas experiências. A vida, ela se realiza, se efetiva no aqui e agora. E aqui e agora nós podemos nos transformar em novas, nos regenerar, transformar uma nova pessoa. O que Jesus falou para o paralítico de Cafarnaum, quando colocaram o paralítico dentro da casa onde Jesus estava, pelo teto, Jesus, vendo a fé daquele paralítico, o que ele fala? Levanta, os seus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. E assim foi feito. O que quer dizer isso? Aí perguntaram, mas como que o Filho do Homem pode perdoar o pecado do outro? Só Deus pode fazer isso. O que Jesus falou para os escribas que estavam perguntando a ele, os doutores da lei? Que preferes que eu diga? Perdoados estão os seus pecados ou levanta-te e anda, que é a mesma coisa? Porque perdoado o pecado não significa, como a ideia que a gente tinha antes, que vai passar uma borracha nos erros do que nós fizemos. Apagar tudo. É nós nos libertarmos dessa culpa de vivermos presos no passado. E levantarmos aqui e vivermos daqui para frente. Levantar e andar. Tomar a nossa cama. O que é a nossa cama? Os nossos deveres. Porque Deus, quando Jesus fala isso, Ele não isenta aquele indivíduo de responder pelos seus atos. Assumir os seus deveres. Ele simplesmente convida aquele paralítico a levantar, como Saulo de Tarso fez quando cai do cavalo. E se percebe que ele estava no caminho errado, perseguindo a Jesus. Ele levanta, vai até Gamaliel, né, e vai seguindo a orientação, Ananias, né, e vai seguir a orientação para iniciar uma nova vida de serviço, prestando serviço a Jesus. Isso que é buscar solução. Isso é não ficar lamentando o problema. Isso é não ficar preso ao passado. É viver o aqui e agora. A cada dia basta o seu mal. Não vos inquieteis com o dia da manhã, nem com o dia de ontem. A gente pode acrescentar, né? Nem com o dia de ontem. Então, buscar soluções. É outra coisa importante para nós enfrentarmos e não adoecermos. Não ficar preso a lamentações e a problemas. Não viva de aparência. Ser verdadeiro. É o que Jesus colocava com os fariseus, né? O único que ele foi mais duro foi com fariseus, né? Quando ele falava hipócritas, caiados por fora e podres por dentro. Por causa da hipocrisia. Porque a hipocrisia, você viver só de aparência, você não viver a sua essência, a sua verdade, você não vai se conhecer, você não vai se trabalhar, você não vai evoluir. Quem fica escondendo, achando que a pessoa não merece, que a pessoa tem muitas imperfeições, esconde do outro para não mostrar as suas imperfeições, ele não está trabalhando isso. É claro que isso tem que ser feito com uma certa segurança. Mas essa viver só de aparência, e outra coisa, viver de aparência cansa. Você fica representando o tempo todo. A vida deixa de ser leve, agradável, prazerosa. Por isso que ele falava da criança. A criança vive na sua verdade, na sua autenticidade. E é feliz por isso, integrado totalmente, transparente. E o adulto já começa a ficar botando barreiras e dificuldades que atrapalham, então, a nossa vida ser verdadeiro conosco mesmo. Aqui, mais uma vez,
nos 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão no final de vida, olha o primeiro: ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Não viver de aparências, ser autêntico e verdadeiro. Olha só, é um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm. Interessante que nesses 5 arrependimentos aqui, vocês viram alguém falar que arrependeram de não ter feito um negócio, ter comprado um terreno que valorizou 1000 vezes, ter feito alguma coisa material? Ninguém lembra disso nessa hora. Se lembra daquilo que deixou de viver. Aquilo que deixou de viver em termos de emoção, de sentimento. É isso que nós saímos aqui com saudades, né? com arrependimento de não ter feito. Mais uma vez, os 5 maiores arrependimentos que tem. E o penúltimo o antepenúltimo, aceitar-se. Nós já comentamos sobre isso, né? A importância de nós nos valorizarmos a nós mesmos. Nos amar. Porque o grande problema é esse. Nós temos dificuldade nessa autoaceitação. Nós nos achamos inferiores, incapazes, não merecedores. Mas não. Nós somos filhos divinos, herdeiros de Deus, com toda a potencialidade divina. Toda a luz esperando para ser desabrochada, ser despertada. Essa luz divina está parcialmente ofuscada pelas cinzas da nossa imperfeição. Quando nós nos trabalharmos essas imperfeições nossas, essa luz vai se resplandecer. Todos nós temos essa luz dentro de nós. E Deus nos ama, que nós somos. Você imagina como ele falou hoje também, se Deus na sua infinita perfeição nos ama, imperfeitos como nós somos, por que nós vamos ter que dar ouvido aos outros, que nós não merecemos, nós não podemos? Vamos fazer como o cego de Jericó, Bartimeu, que ficava à beira da estrada e clamava por Jesus, o filho de Davi, mesmo que a multidão falasse com ele: cala a boca, ele não vai te ouvir, você está fora da multidão. E ele insistiu, e Jesus manda chamá-lo, e ao chegar perto dele, ele fala que a tua fé salvou, né? E ele manda, eu recomendo, né? Vai e não peques mais. E o que aconteceu com Bartimeu? E a partir de então passou a seguir a Jesus. Ou seja, se modificou, se transformou. Mas se transformou porque ele quis. Foi a vontade dele de querer ser curado. Ele achava que ele merecia ser curado. Aquele outro paralítico do lago de Betesda, do tanque de Betesda, um paralítico que esperou 38 anos, ficava ali no tanque de Betesda, porque tinha uma crença de que as águas do tanque de Betesda, elas de tempo em tempo, elas se moviam, se borbulhavam, e acreditava-se que era o anjo de Deus que vinha até aquela água e fazia aquilo ali. Então, o primeiro que caísse na água seria curado. E coitado do paralítico, ficava lá esperando, na hora que começava a borbulhar, as pessoas passavam por cima dele. E não tinha tempo dele chegar até o tanque. Jesus, percebendo isso, chega até o paralítico, percebendo a sua vontade, que ele se achava merecedor, ele queria se melhorar, ele fala assim: que queres que eu faça? Ele fala: quero que seja curado. Eis que estás curado. Vá, tome a tua cama e vá para a tua casa. Tome os teus problemas, tome as tuas provações, você vai ter que fazer lá para resgatar. Mas ele vai resgatar, ele não isenta os deveres dele. Simplesmente capacita ele, a partir daquele momento, para que ele enfrente suas provações, suas expiações, de uma forma, pela misericórdia divina, que lhe dá uma trégua, para que ele possa vivenciar, e enfrentar e evoluir com saúde. Porque ele sabia que ele tinha essa vontade de se melhorar. Então, essa aceitação é fundamental. Confiança. É muito importante que nós confiemos. Confiemos em nós. Confiemos no próximo. Quem não confia no outro, quem não tem essa confiança, não faz amigos. Porque não se abre para o outro, não tem confiança. Só cria liames profundos com os outros.
relação profunda com o outro quando você confia. Quando eu confio em você, se abre para o outro. Por isso que é importante aquele lance de você compartilhar sentimentos. E confiar em Deus. Sem essa confiança, sem essa fé em Deus, nada disso tem valor. É isso que nos sustenta. Agora, a fé em Deus não é só a crença em Deus. Fé em Deus é entrega, é vivenciar. Porque fé, para ter fé em Deus, precisamos de confiar nele. Para confiar, nós precisamos ter uma relação com ele. E nós vamos ter relação com ele com o quê? Cultivando uma intimidade com Deus na nossa vida diária. Como é que nós cultivamos a intimidade com Deus? Através do nosso próximo. Então, através dessa intimidade, essa proximidade com o próximo, nós vamos sentir essa ligação com o todo. Sair do nosso isolamento e nos ligar a Deus e confiar nesse Senhor da vida que nos protege, que nos ampara, que está sempre ao nosso lado, esperando a gente na curva da estrada do filho pródigo para nos resgatar nossa caminhada. Então essa confiança é fundamental. E ser alegre. Diz que o bom humor nos afasta do doutor. A palavra amor e humor estão muito próximos. Então essa alegria que parte de dentro de nós, não é essa alegria festiva que a gente está falando, de exterior só não. A alegria que as pessoas vão se sentir bem ao seu lado. A alegria de viver, a alegria de servir. E o mais importante para cultivar essa alegria é cultivar a nossa gratidão por tudo isso. Por Deus ter nos permitido conhecer isso tudo. Gratidão à nossa doutrina espírita, que nos trouxe tudo isso, esse cristianismo redivivo, essa interpretação nova do cristianismo. Não que o cristianismo esteja alguma coisa errada, não, que Jesus trouxe. Nada disso, não veio derrogar lei nenhuma. Veio simplesmente clarear a nossa mente, para nós entendermos melhor, através dessas explicações, através da fé raciocinada, através da reencarnação, entendermos melhor a justiça divina, as leis divinas, as leis morais, que vão fazer com que a gente desperte em nós essa alegria de viver, essa confiança no Criador, essa vontade de querer se nos melhorar, de tomar decisões na vida, de se abrir, não querer se esconder dos nossos sentimentos mais, se compartilhar isso com os outros, ao mesmo tempo se abrir para perceber o sentimento do outro também. É isso que vai nos trazer então o estado de saúde, e nós vamos evitar então a doença. E por último, eu acabei de falar, é buscar a Deus. Buscar esse Deus que está presente dentro de cada um de nós, né? Esse ser divino que nos une, que nos liga a tudo e a todos e que nos protege, nos ampara em todos os momentos da nossa vida. E nesse livro, ele fala mais a uma coisa interessante, os 5 valores principais para a vida. Primeiro, discurso nobre, sem fofocas e nem mentiras. Aqui me lembra agora do WhatsApp, né? Que a gente fica cultivando, replicando notícias ruins, e às vezes essas notícias podem impactar em nós, nos modificando. Então nós temos que ter uma visão mais crítica sobre isso, não repassar notícias ruins, colocar sentimentos bons, interpretar à luz da doutrina, os fatos, os acontecimentos, sempre tirar alguma coisa boa daquilo. Sempre honrar o meu coração, ser sincero, mais uma vez, ser sincero e verdadeiro. Honrar o meu coração. Ser gentil. Eu vi aqui honrar o meu coração, me lembro a definição que alguém colocou também no Congresso de corrupto. Estamos falando de corrupção, né? Corrupto vem de corromper o coração. O corrupto é aquele que não é verdadeiro com o seu coração. Age com simulações. A palavra em latim significa corrupto, aquele que não é honesto com o seu coração. Ser gentil, a gentileza. A gentileza é fundamental. A gentileza
Quando nós começamos a despertar isso, nós começamos a angariar a simpatia do outro, começamos a irradiar, desde a hora que nós amanhecemos, coisas boas. E não tem forma de você transformar o mundo do que se transformando. A gente sai com essa ideia de prender os corruptos, cadeia, papapá, isso, aquilo, mas nós esquecemos que o mais simples, através da nossa transformação de vida, sermos gentis com o próximo, a gentileza, vai ser um primeiro ato, vai contaminar a todo mundo. E viver em gratidão. Respirar ar fresco. São as coisas. Então, faz o melhor que você puder agora. E seja honesto consigo mesmo, com seu coração. Então, muito obrigado a todos. E que a paz de Jesus permaneça conosco.